Vamos que vamos para a nossa correção de ciências. Na nossa correção de ciência, nós estudamos sobre as plantas no nosso conteúdo. E hoje vamos fazer a correçãozinha da atividade lá na página 114 e 115. Então, gente, ela pergunta na primeira questão por que as plantas são classificadas como seres produtores. Então, eles podem ser classificados como seres produtores porque eles produzem o seu próprio alimento, ok? O que a nutrição das plantas requer? Então, ela requer a absorção de água, de sais minerais que são encontrados no solo, o gás carbônico que existe no ar, além da captação da luz do sol, né? Porque a captação da luz do sol é captada pelo meio da clorofila, tá bom? Como as plantas se alimentam? Elas retiram, né, através da raiz, ela usa a raiz para retirar a água e os sais minerais que existem no solo. Na segunda questão, ela pede para completar. Para a realização da fotossíntese, a planta precisa de partes verdes, a seiva bruta, que mais? O próximo tracinho, ar, o próximo tracinho, luz solar e calor do sol. Se a ordem tiver diferente, não importa, o importante é que tenham todas essas palavras, tá bom? Na letra B, ele pergunta, a transformação da seiva, que é uma seiva bruta, em seiva elaborada, é feita através da fotossíntese. A planta libera oxigênio para a atmosfera, tá bom? Na terceira, ele vai falar da classificação das plantas. Nós temos letra A, aquática, letra B, parasita, letra C, epífitas, letra D, carnívoras e letra E, plantas que vivem em lugares muito secos. Aí a tia vai dizer do outro lado, nós vamos identificar, beleza? São produtoras e consumidoras. Quais são? As carnívoras, porque elas produzem o próprio alimento e ela ainda se alimenta de outros, dos insetos, como a tia falou. Instalam-se em cima de outras plantas. As plantas que se instalam em cima de outra, ela acaba roubando o nutriente das outras plantas também, e elas são chamadas de plantas parasitas. Epífitas, coloca a letrinha C. E as precisam de planta hospedeira para viver. Ela vai precisar que exista uma planta para que ela grude e ela sobreviva nela. Ela é chamada de plantas parasitas. Requer adaptação especiais para viverem submersas na água. São as plantas aquáticas. E desenvolvem uma estrutura especial para diminuir a perda de água. São as plantas que vivem em ambiente muito seco, né? Então, a sequência vai ficar D, C, B, A, E, tá bom? E na próxima página, na página 115, nós continuamos a nossa atividade, que vai estar lá na próxima página, e ela vai continuar lá na quarta questão. E ela pede para completar com as palavras que tem no quadro. No quadro tem carbônico, fotossíntese, seiva elaborada, solo e sais minerais. Então, na letra A, ela pergunta que as plantas contribuem para a purificação do ar, porque ela absorve gás carbônico. Os vegetais retiram água e sais minerais do solo. Os vegetais fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese, que é a troca da seiva elaborada. A seiva bruta pela seiva elaborada. A seiva bruta é formada por água e sais minerais. O alimento que a planta fabrica é chamado de seiva elaborada, tá bom? Vamos para a nossa quinta questão, onde ele pede para ler e colocar se concorda ou não concorda. Para um vegetal se desenvolver bem, não precisa de nutrientes? Discorda,
porque não dá certo, não concordo. Elas precisam de nutrientes para elas se desenvolverem. Se o solo estiver muito empobrecido, tiver pouca água, a planta vai demorar a crescer. Se for uma planta que der fruto, os frutos vão estar murchos, então ela precisa sim. Na letra B, ele pergunta: as plantas são capazes de produzir seu próprio alimento? Concorda. É através da fotossíntese que os vegetais garantem os nutrientes para a sobrevivência? Concorda. Por fabricarem seu próprio alimento, as plantas são classificadas como consumidoras? Não. Por ela, consumidoras é a planta carnívora que ela consome, né? Então aí ela não é consumidora, a planta que produz seu próprio alimento. O processo de fotossíntese ocorre de dia e de noite? Sim, a planta está toda hora realizando esse processo que vai chamar de fotossíntese. Para se nutrirem, as plantas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem? Sim, né? Que é o caso das plantas que vivem em lugares muito secos. Elas acabam reservando muita água, elas não dão flores. Elas geralmente não têm fruto e elas reservam água para que quando chegar o período muito seco, sem chuva, que não tiver água nenhuma, elas terem água acumulada para sobreviverem. Inteligente, né, essas plantas. A natureza é fantástica, muito maravilhosa. Então, gente, essa foi a nossa correção da nossa atividadezinha de ciência. Vocês olham lá, confiram a resposta, tá? Qualquer dúvida, liga pra tia, tá bom? Beijo!